bem-vindos a mais uma aula do curso de Biotecnologia para o YouTube. Meu nome é Ana Luísa. Nessa aula nós vamos falar sobre vacinas. As vacinas são preparações biológicas de micro-organismos patogênicos, podem ser mortos ou atenuados, que são introduzidos em um organismo com o objetivo de provocar uma resposta imunológica, de provocar a formação de anticorpos contra um determinado agente infectante. Alguns autores podem classificar as vacinas em primeira, segunda e terceira geração. As vacinas de primeira geração são aquelas que empregam na sua composição um agente patogênico que é submetido a algum tratamento, pode ser inativação ou atenuação, como, por exemplo, a vacina de varíola e tuberculose. De segunda geração são aquelas que induzem anticorpos contra um único alvo, como uma toxina que é responsável pelos sintomas da doença, como, por exemplo, a vacina antitetânica, antidifterica, meningite e pneumonia. E as vacinas de terceira geração são aquelas que empregam informação genética do patógeno, que é responsável pela codificação de proteínas, que são os antígenos. Por exemplo, as vacinas de DNA. Aqui nós temos alguns exemplos de vacinas e as doenças correspondentes. Então, vacinas de organismos atenuados são as de febre amarela, pólio, rubéola, sarampo, cachumba, catapora e tuberculose. De organismos inativados ou mortos, hepatite A, raiva, cólera, gripe, pólio, febre tifoide e coqueluche. De toxoides, os compostos, as toxinas inativadas, difteria, tétano e antraz. Vacinas de subunidades, hepatite B e proteínas recombinantes. Hepatite B, pneumonia e HPV, meningite, enfim. Vacinas conjugadas, influenza, pneumonia e vacinas de DNA, que nós vamos discutir, que ainda estão em fases de testes clínicos. Vacinas recombinantes e vacinas de DNA. Qual a diferença entre essas duas? A vacina recombinante, ela se baseia na expressão de genes que codificam as proteínas do patógeno, que são sintetizadas em laboratório. Nós usamos proteínas que são purificadas a partir de vetores, como vírus e bactérias. E a vacina de DNA, por sua vez, um antígeno gerado pelas próprias células do hospedeiro. As vacinas recombinantes, elas têm a informação genética responsável pela codificação do antígeno, é clonado e propagada em um vetor, como a bactéria E. coli, por meio da tecnologia do DNA recombinante. Essas proteínas recombinantes são usadas como fontes de antígenos, e esses antígenos são as proteínas que vão ser incorporadas nas formulações que vão gerar uma resposta imunológica no hospedeiro com a produção de anticorpos. Temos, por exemplo, as vacinas para hepatite e HPV. A vacina de DNA introduz a informação genética nas células do hospedeiro, que essas células do hospedeiro, elas que vão se encarregar de produzir as proteínas, que vão então desencadear uma resposta imunológica capaz de reverter aquele quadro infeccioso. Usos de vacinas de DNA. Podemos usar para produzir vacinas terapêuticas, ou seja, aquelas que vão atuar no tratamento de alguma doença, controlar infecções crônicas ou doenças degenerativas. Por exemplo, existem estudos clínicos que estão testando vacinas de DNA no tratamento de câncer, tratamento de hepatite, de HIV, de HPV, de algumas alergias, de algumas doenças raras e doenças crônicas. Quais são as vantagens?
têm uma rápida produção, uma alta estabilidade, são seguras, muito bem toleradas pelo organismo, mas uma grande desvantagem é que, pelo menos nas que estão sendo testadas até o momento, ainda apresentam uma baixa imunogenicidade, ou seja, ainda não estão conseguindo estimular uma resposta efetiva do sistema imunológico do hospedeiro e tem um alto custo. Uma nova geração das vacinas de DNA que estão sendo produzidas, elas visam uma maior eficiência da transfecção e também a procura por abordagens que não utilizem agulha, como bombardeamento de partículas, alta pressão, uso de adesivos e eletroporação. Então, alguns exemplos aqui que eu vou mostrar para vocês. Uma vacina de DNA que é aplicada com esse aparelho. Então, os plasmídios do DNA são ligados a partículas microscópicas de ouro e elas são aplicadas diretamente na pele, com uma alta pressão, sem a necessidade da utilização de agulha. Aqui também, nesse exemplo, a vacina ela vai ser aplicada por uma força, uma força que vai ser aplicada sobre um líquido, através de um orifício pequeno e vai penetrar na pele, então entregando essas partículas contendo a vacina de DNA. E algumas abordagens também que utilizam adesivos, adesivos contendo antígenos, plasmídios e polímeros. Então, essa foi a nossa aula sobre vacinas. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o seu like, de se inscrever, de compartilhar nosso conteúdo. A cada semana teremos um vídeo novo sobre biotecnologia para vocês. Muito obrigada e até a próxima!